Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa nona unidade. Já estudamos muito, né? E nesta unidade nós vamos falar sobre compreensão e modalidade de textos e também nós vamos revisar alguns conteúdos que nós já estudamos. Então, o que é o texto? Né? O texto todo texto, ele é falado ou escrito e parte de uma pessoa, a qual chamamos de emissor, e se encaminha para outra pessoa, chamado de receptor. Ou seja, emissor, quem está falando, né? Quem está escrevendo, e receptor, quem está recebendo aquela comunicação, beleza? Então, o texto a gente pode chamar de um instrumento de comunicação, beleza? Então, a gente tem alguns pré-requisitos para que um bom leitor saiba entender um texto. Ele deve ter um bom domínio do idioma, ou seja, principalmente igual o nosso idioma, né, a língua portuguesa. Deve conhecer bem o vocabulário, deve estar acostumado à leitura e deve entender que não basta ser alfabetizado, né, e deve ser leitor. E aí, gente, uma dica que eu dou para vocês é que se vocês não tiverem, né, o costume em leitura, que vocês comecem a ler pequenos textos, né, pequenas frases, depois vão aumentando para parágrafos até que vocês conseguem ler textos grandes, né? Não que vocês devem, quem não é acostumado, pegar um livro de 800 páginas e querer ler. Então, vão aos poucos, né? Peguem livros pequenos, depois vão aumentando a quantidade, assim vocês vão vão saber, né? Conhecer bem vocabulários, várias palavras, né? E vão se acostumando com a leitura. Como que a gente se prepara para ser um bom leitor? É necessário ter um bom dicionário, né? Sempre perto de nós, seja ele pelo celular ou físico. Não deixar de consultar todas as dúvidas. Ah, eu tive dúvida em uma palavra. Grifa essa palavra, procura na internet, procura no aplicativo do seu celular, de dicionário, ou até mesmo seu dicionário físico, tá bom? Aplicar-se ao estudo das regras gramaticais, beleza? E desenvolver o hábito da leitura, igual eu falei para vocês, aos poucos, vão pegando esse hábito da leitura e conviver com pessoas esclarecidas, ou seja, pessoas que também estão lendo, pessoas que têm essa satisfação em ler. Nós temos várias modalidades de texto e um deles, gente, vai ser o descritivo. O descritivo eu vou descrever algo, né? Por exemplo, a tarde era de verão e as férias já haviam chegado. Na praia, barracas coloridas disputavam no solo a beleza do céu azul. Crianças brincavam, fazendo castelos de areia, enquanto os adultos, espichados em cadeiras e esteiras, deleitavam-se em conversas sem compromisso. Era verão, era praia. Ou seja, a gente está ali descrevendo, né, algo. Então, o texto, né, que é chamado de descritivo, ele vai servir para isso, né, para descrever lugares, pessoas, momentos também. Nós temos também um texto narrativo, né? Havia tempo que Amaro pensava em melhorar de vida. Desde a infância, fora pobre, filho de trabalhador rural, que não conseguira ter um palmo de chão. Trabalhava para patrão, e patrão sabe como é. A mãe danava-se a lavar tanques de roupas, a passar ferro, enquanto Amaro, na infância longe da escola, caçava passarinho. Moço, veio para a cidade grande à procura de trabalho que rendesse. Mas como? Sem escola, sem ajuda, era difícil. Foi empregar-se numa construção. Servente, salário mínimo, que mal dava para pagar as refeições durante o mês. Conheceu Maria, moça criada na cidade, mas sem os recursos que lhe daria sorte melhor. Namorou, saiu a pé, propôs casamento, daria um jeito. Um dia. E também nós temos um texto dissertativo, né, que tem a intenção de discutir, argumentar, de apresentar um ponto de vista sobre um assunto. Por exemplo, em 1999, o governo prevê crescimento do PIB de 1%. Em 1998, houve recuo de 0,12%. Em 1997, quando se contava com um crescimento de 4,5%, a taxa ficou em 3,7%. Em 1996, o aumento previsto do PIB era de 4%, mas não passou de 2,8%. Muita coisa vai depender da conjuntura mundial. Esse texto ele está falando sobre argumentos, né, discussões, de como apresentar um ponto de vista sobre algum assunto. Nesse caso, ele está falando sobre a economia. E vocês têm um texto complementar e eu vou deixar uma proposta de redação para vocês, tá bom?
É claro que vocês têm que também buscar não apenas esse texto que eu trouxe para vocês, né? Um pequeno parágrafo, mas também pesquisem sobre esse assunto, tanto em artigos no Google, em livros, e também vocês podem olhar, também assistir a vídeos que vão falar sobre isso. Olha só como é que é o texto complementar. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir uns em relação aos outros, com espírito de fraternidade. As distinções sociais só podem ter por fundamento o proveito comum. Então, qual vai ser a proposta de redação? Tendo por base os direitos humanos, escreva um texto dissertativo, ou seja, vocês vão ter que argumentar, trazer dados, comentando sobre a violência urbana e o desrespeito à Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Então, procurem textos, vídeos que vão falar sobre violência urbana, sobre desrespeito à Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, sobre os direitos humanos. Então, é importante que vocês leiam, né? E também assistam a vídeos que falem sobre isso. Eu trouxe uma revisão aí para vocês, beleza? Eu vou explicar as questões e é para vocês fazerem aí na casa de vocês, viu? Tanto na apostila, então se vocês quiserem fazer no caderno, beleza? Questão 1, vocês vão colocar alguma conjunção coordenada aditiva, seja ela, por exemplo, ele chegou e sorriu para mim. Não chorava, nem ria. Opa! Não só estuda, como também se dedica aos esportes e não fuma e nem bebe ou nem bebe, beleza? Na 2, vocês vão colocar uma conjunção explicativa, ou seja, vão explicar um fato que já foi dito anteriormente. Por exemplo, aproveite porque estou calmo, né? Ou então, espere aí, pois não vou demorar. Na 3, vocês vão falar sobre a questão das conjunções adversativas, das oposições, beleza? Estudou, mas não passou. Esforçou-se, mas foi vencido. Na questão 4, vocês vão classificar as orações subordinadas adverbiais. Lembra que nós estudamos as orações subordinadas adverbiais? Nós temos 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. E aí, eu trouxe só 3 tipos: temporal, final ou condicional. Então, essas 7 orações, ou vocês vão classificar em temporais, finais ou condicionais, beleza? Questão 5, vocês vão transformar os termos destacados em orações adjetivas, ou seja, elas serão explicativas ou restritivas. Por exemplo, era uma pessoa intransigente, era uma pessoa que não aceitava outras opiniões. Então, vocês vão seguir esse modelinho para transformar os termos destacados em orações adjetivas, sejam elas restritiva ou explicativa. E para terminar, vocês vão separar e classificar as orações subordinadas adjetivas presentes nos períodos abaixo. Lembrando que, se tem vírgula, nós vamos classificá-las em orações subordinadas adjetivas explicativas. Não tem vírgula, né, está restringindo algo, nós vamos classificá-las em orações subordinadas adjetivas restritivas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que a gente estudou na aula e também a revisão. Façam direitinho a revisão, assistam outros vídeos se for necessário, pesquisem outras formas de estudar também, tanto a apostila quanto no outros vídeos, outros livros, outras gramáticas. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês, gente. Até a próxima aula.